um lado maravilhoso que é o mercado é gigantesco, todo mundo pode ser seu cliente, mas quando você põe isso da ótica de go-to-market, você tentar ir para o mercado de forma proativa, ou se todo mundo pode ser teu cliente, todo mundo pode usar o produto para várias coisas, você acaba sendo um baita generalista, você não é profundo em nada. Me chamou a atenção aquele framework que você comentou de essa saída de vender para amigos e conhecidos e vender para os desconhecidos. A capacidade de crescer o negócio vai depender disso. E engajar com pessoas que nunca ouviram falar de você, mas você vai articular uma dor de negócio tão relevante que a pessoa fala, não, eu tenho esse problema, eu preciso resolver esse problema e a forma como você está descrevendo que você resolve melhor me interessa. Antes mesmo de chegar aqui na casa do nosso primeiro convidado e comentar sobre ele, acho que vale comentar um pouquinho sobre a ideia em si. Há muitos anos atrás eu vi num programa da Inglaterra, acho que é Carpool Karaoke o nome, alguma coisa assim, o Paul McCartney sendo entrevistado por um cara, que eu não lembro o nome dele também, andando pelas ruas de Londres e comentando a história dele na música. Esse entrevistador tem uma conexão com a música, com a arte, família de músicos e tal. E aquilo ficou na minha cabeça, poxa, que legal essa ideia, quem sabe um dia eu faço alguma coisa parecida, e ok, foi arquivado. E nesse ano, eu e o Renan, que é meu sócio aqui na Kairu, a gente comentando sobre, enfim, ideias e tudo mais, essa me veio à mente de novo. Poxa, comentei com ele, né, tem isso tudo que eu falei para vocês, né, tem essa ideia e tudo mais, ele, putz, cara, muito boa, vamos fazer, e ok. Começamos a decidir possibilidades de roteiro, de pessoas, aquela coisa toda. E no fim a gente organicamente foi atingido por uma gravação de um cara daqui de Curitiba, que é amigo de muitos amigos, se chama Arthur Negrão, da Salve, e fazendo exatamente a mesma coisa. O que para nós foi uma validação, né? Puxa, se um cara desse gabarito, né, amigo de amigos, está fazendo também, significa que, né, vamos fazer a nossa ideia e realmente tirar do papel. E aí já estava na fase final de tomada de decisão, de escolha de pessoas, esse processo todo que eu comentei, e hoje a gente começa a gravar isso. Então, esse é o como chegamos até aqui, né? E aí falando um pouco mais da Kairu em si, nós somos uma empresa de estruturação e aceleração comercial, então nós chegamos em clientes e empresas que têm dores no seu comercial B2B, né? Esse é o nosso grande foco. Chegamos nessas empresas e ajudamos a fazer essa estruturação da fábrica de receita, né? Que a gente escuta muito sobre máquina de venda. Eu gosto muito do conceito de fábrica de receita, que vem muito do Jaco, que é um holandês excelente nisso, né? Então, empresas normalmente de médio porte, que de alguma forma, muitas vezes, né, isso a gente vê com muita facilidade, estão ainda no vendedor como único, como o diretor, CEO, fundador, como único vendedor, e estão deixando dinheiro na mesa, estão deixando oportunidades, fica aquela agonia de não ter alguém fazendo, ajudando, aquela sobrecarga, aquela dependência, e a gente chega para ajudar nessa estruturação. Então já tivemos clientes nos mais variados segmentos da economia real, tech, de tudo um pouco a gente já pegou, porque também as boas práticas elas costumam se repetir, não importando muito a indústria, né? Exatamente, especialmente tem coisas que fazem parte da regra de negócio, daquele mercado, daquela situação especial, mas normalmente as boas práticas são as mesmas. E aí a gente entra, projetos, né, normalmente de 12 meses, e quando a gente vai embora nós brincamos que entregamos a turnkey, né? Nós entregamos a chave daquela indústria, daquela fábrica de receita para o cliente, e ele fica tranquilo para poder tocar aquilo com facilidade dali em diante, né? Então, é isso que a gente vem fazendo aqui na Kairu e está sendo muito legal, sendo muito bacana. Comentando sobre o nosso convidado, né, alguns nomes foram unânimes e o dele, obviamente, foi, né, que a gente pensou meio que de imediato, assim. O Felipe é um cara que trabalhou comigo em 2006, na primeira equipe de captação de recursos do Hospital Pequeno Príncipe, a nossa grande escola, virou um grande amigo. A gente se reúne com uma boa frequência, né? Agora temos filhos, os dois, então a gente troca muito sobre isso também. E é um cara que, depois do hospital, teve a oportunidade de estudar no INSEAD, né? França e Singapura. Aí foi uma dos primeiros responsáveis pelas primeiras pedaladas do Pipefy, né? Que é uma startup curitibana
orgulho aqui da nossa cidade, que acaba vendendo enterprise para o planeta inteiro, então é uma coisa que realmente é memorável, assim. E ele ficou até fevereiro agora de 2025 no Pipefy e saiu para ser co-founder da Camu, que ele vai falar obviamente um pouco melhor, mas é uma empresa que está via AI ajudando a facilitar os processos, especialmente ligados a impostos, né, a taxes aqui no Brasil. E eu vou pedir para ele contar um pouquinho como está sendo esse momento dele, aprendizados do passado, como é que ele está se utilizando esses aprendizados do passado nesse momento da Camu, que é uma coisa nova. Enfim, a gente vai bater um papo de alguns minutos e espero poder trazer para vocês, nesse formato novo, né, no formato até um pouco diferente, um pouco do que o Felipe tem para agregar. Bom dia, bom dia. Como ele vem. Como estamos? Grande mestre. Beleza pura? Daí, cara, ó, o aparato Caramba, hein, meu? tá acontecendo. High-tech. High-tech. E aí, velho? Tudo na paz? Pô, cara, dormiu bem? Como é que foram? As crianças te deram paz? Cara, sempre é paz relativa, né? Eu não posso dizer o mesmo. Vivemos uma noite de caos. Sério? Nossa, meu Deus do céu. Daquele jeito, Baixinho tá dando trabalho? Tá, e o grandinho resolveu acordar 3 vezes também, e a Rê tá doente, cara, olha. Salve-se quem puder. Isso que a gente deitou cedo, cara, mas não adiantou muito, não. Hoje a Manu tava com febre, cara. Levamos pra dormir com a gente lá, porque... Não teve jeito. Não teve jeito. Mas faz parte. Você tem alguma coisa que você quer fazer? Lotérica? Não. Fila de banco? Levar uma coisa à costureira? Tá tudo certo. Vamos aproveitar o belo dia de sol. Beleza. Dar um passeio. Cara, primeiro, obrigado por ter concordado com essa ideia um pouco usual, né, velho? E a gente sempre quis fazer alguma coisa assim, de chamar pessoas que a gente admira, que gosta, para ter um momento mais íntimo de bate-papo e abrindo também as dificuldades do dia a dia, que a grande verdade, eu venho percebendo que elas se repetem, meio que nos mesmos lugares, nas mesmas indústrias. Então as boas práticas, sei lá, se fosse colocar num Pareto, um 80-20, elas se mantêm. Sim. E naturalmente em algum momento a gente vai cair numa sala de podcast com algumas das pessoas, mas enquanto isso não acontece, acho que um formato diferente, que comunique bastante o que a gente fazia mais sentido. Massa. E aí chegamos nisso aqui, né? Nós copiamos um modelo de um cara na Inglaterra, que a gente viu uma vez, tem o Arthur aqui da cidade também que está fazendo, e aí nós resolvemos nos aventurar também, porque é diferente, é uma coisa não usual, mas que acho que vale a conversa, né? Irado. Então, reforçando, obrigado, cara, né? Prazerzaço, cara, tá junto aí. Toda vez que a gente levanta a mão e pergunta alguma coisa, você tá à disposição, então não foi diferente dessa vez, nada como... nóis. De novo a gente tá junto aí. Tamo junto. Cara, a ideia, o que a gente queria? Aproveitar enquanto a gente dá uma volta, tocar em alguns pontos, especialmente da sua trajetória. Se eu levemente te apresentei, a gente se conhece há quase 20 anos, sim, mas acho que vale você falar com as suas palavras, né, como você se definir melhor. E aí eu começo a te perguntar algumas coisas que me chamam a atenção, especialmente no que você está fazendo agora, correlacionando com o que você já fez no passado, e com algumas coisas que eu li nos últimos dias que acho que foram curiosas, que dá pra gente trazer. Então, se você puder começar falando um pouco de você, acho que pode ser legal. Boa, vamos nessa. Prazerzaço estar aqui, cara, batendo papo, trocando ideia. Bom, eu sou o Felipe, né, cara, tenho 40 anos. Cara, me considero um cara que sempre gostou de construir, né? Eu gosto de construir, gosto de gerar impacto, sou administrador, né? Comecei minha carreira lá na empresa júnior da Federal. Depois eu passei pelo programa Trainee da Anshan, da Câmara Americana de Comércio, que, puta, no começo de carreira foi uma experiência fantástica, cara. Né, moleque ali, maratona de reuniões, de tentar vender, um modelo de competição legal, e é ali que eu descobri, com 18, 19 anos, que eu gostava de vender, de conversar com as pessoas, né, de comunicar e tal. Foi uma primeira experiência muito legal, que, cara, conectou com a experiência do Pequeno Príncipe, onde a gente teve a oportunidade de estar junto, né, cara, por também uma relação da Câmara Americana, do ex-chefe da Anshan, né, que estava começando esse projeto, chamou a gente para fazer parte desse primeiro time que ia montar uma área de captação de recursos num hospital, né, quase centenário na época, hoje já é centenário, né, pô, com uma causa super nobre e com o objetivo legal de começar a captar grana com uso de incentivos fiscais, com grandes empresas para projetos sociais. Então, pô, foi uma experiência muito legal de construir aquela área do zero, de escalar, de gerar impacto. Saí de lá, fui passar um período fora, né,
estudando, fui para o INSEAD, passei um tempo na Europa, um tempo em Singapura, aí tive a oportunidade de construir do início o Pipefy, né? O Alessio, colega de faculdade, de empresa júnior, me convidou para entrar naquele comecinho de jornada do Pipefy, 4 pessoas, né? Conquistar os primeiros clientes, né? E aquela jornada toda, pô, acabou sendo uma experiência fantástica, né? Fiquei 10 anos, ajudei a montar toda a área de receita lá, vendas, sucesso do cliente, implementação e tal, foi uma jornada incrível. E aí, fechando esse capítulo, estava um pouco na dúvida do que eu ia inventar da vida, e lá estou eu construindo do zero de volta, né? E aí isso vai me levando à conclusão, cara, eu gosto de construir, né? Eu gosto de gerar impacto, eu gosto de montar times, eu gosto de montar negócios, eu gosto de montar quebra-cabeças, né? De como crescer, de como escalar, de como gerar impacto. Então acho que é isso um pouco do que me motiva, assim. Eu lembro na jornada do Pipefy, algum momento eu falei, cara, é difícil pra cacete, isso aqui nunca mais vou começar nada do zero de volta, é muito sofrido. Mas aí foi eu fechar esse capítulo, deu um mês, eu tava louco pra construir de volta. Então deve estar no DNA. Com certeza, esse negócio aí. E hoje você saiu em fevereiro do Pipefy, ou fevereiro ou março, lembro que foi no primeiro trimestre, e hoje você entrou na Camu. O que é a Camu? O que você está fazendo? Conta um pouco pra gente. Cara, show. A Camu, a gente está num estágio também super inicial, né, conquistando os primeiros clientes, e basicamente a gente está olhando para oportunidades aí com o uso de inteligência artificial para alguns casos de uso na área fiscal, né? Cara, a área fiscal tem, cara, por característica, volumes de trabalho, assim, cara, de alto volume, muito trabalho manual ainda, muita oportunidade de disrupção, assim, e tarefas que são executadas em escala que acabam tendo um baita fit com tarefas que têm boa sinergia para serem automatizadas com uso de inteligência artificial, né? Tem coisas que têm mais ou menos aderência, né? E quando você olha algumas coisas específicas na área fiscal, cara, alto volume, repetitivas, excessivas em linguagem, né, cara, que é ler, interpretar documento, baseadas em regras específicas, você acaba tendo ali um grupo de características que tornam isso algo que a IA pode gerar um impacto muito bom com muita qualidade. E a gente achou um caso específico de uso para começar, muito específico, que é um caso de recebimento fiscal, onde a gente está automatizando a entrada de documentos fiscais para dentro do RP. Cara, é um processo antigo, conhecido, né? Todas as empresas, né, fazem isso de uma forma ou de outra, mas que aí a fundo a gente identificou que ainda é um processo que tem muita oportunidade de ser feito de uma forma melhor, né, com mais automação, e é um processo que tem muito impacto de negócio, né, se mal feito, de risco fiscal, de perda de dinheiro, de desperdício de tempo e tudo mais. Então a gente está construindo a Camu, começando super nichado, com muito foco, em um caso de uso bem específico, construindo literalmente com os primeiros clientes, começando a gerar a primeira atração agora. Está sendo super divertido ali com um time super legal que a gente tem, uma galera muito, muito, muito fera, e literalmente construindo o produto com os primeiros clientes. Está sendo massa. E é engraçado porque você vai falando, e quando lá no começo do Pipefy, você passou por algo parecido. E claro, quando você saiu do Pipefy, a maturidade já era outra, né? Poxa, foram uma década fazendo negócio, pessoas passaram, e erros aos montes para poder chegar onde estava na questão final. E eu vejo dois pontos muito parecidos, né? O que você está vivendo agora, que você está vivendo no começo do Pipe, e depois ter construído essa maturidade que é a maturidade que você deixou como legado para os caras ali quando você saiu em fevereiro. Sim. O que você fez de errado lá no passado que você não faz agora? Quais são as coisas que ao construir de novo você vê que se correlacionam? Nesse momento que você vive, fazendo um paralelo entre as duas coisas, o que você enxerga, cara? Cara, boa, acho que tem muita coisa, né? Obviamente, assim, depois de 10 anos de jornada, a gente aprendeu muito, errou muito, né? E aí, ao fazer essa jornada de novo, né, você obviamente tenta evitar umas cagadas para poder fazer umas novas, né? E eu acho que tem um principal ponto, assim, que cara, até difícil falar de erro, assim, né? Porque depois você olha para trás, é fácil de você conectar os pontos, assim, mas eu acho que no Pipefy a gente escalou muito numa força bruta, assim, no começo da jornada, né? O que foi muito legal, tinha cultura muito forte, né? E escalou muito na força bruta, cara, de over-executar, assim, e entregar. Mas a gente não tinha, e demorou para ter, cara, clareza de, cara,
quais eram as avenidas de crescimento que podiam, cara, a gente podia pegar um pouquinho mais de vento a favor, assim, sabe? No sentido de entender no detalhe, cara, quem que é esse cliente ideal, por que que ele está comprando, para quem que a gente é algo único e diferente, especialmente no caso do Pipefy, que é uma solução muito horizontal, que, cara, todo mundo pode utilizar. Tem um lado maravilhoso que é o mercado é gigantesco, todo mundo pode ser seu cliente, mas quando você põe isso da ótica de go-to-market, você tentar ir para o mercado de forma proativa, pô, se todo mundo pode ser teu cliente, todo mundo pode usar o produto para várias coisas, você acaba sendo um baita generalista, você não é profundo em nada. Sim. E a gente demorou muito para desenvolver esse tipo de clareza, assim, de entendimento. Cara, quem é o cliente perfeito? Por que que ele é o cliente perfeito? Por que que a gente entrega para esse cliente algo que nenhuma outra empresa oferece? Né? Quem que seria, a gente fala, gosto muito de falar essa frase, quem que seria maluco, né, de não usar o nosso produto, né? E no Pipefy a gente não tinha muito essa clareza no começo, foi desenvolvendo durante. E agora ao começar a Camu, eu tô sendo muito mais obsessivo nisso. Legal. Né? Assim, ter muita clareza desse entendimento, cara, e de foco, então, para quem que a gente quer construir isso, por que que isso aqui é único, por que que isso aqui é muito melhor, por que que essa pessoa seria maluca de não usar a nossa solução. E a verdade é que quando você gasta mais tempo buscando, estressando isso, cara, as coisas fluem de uma maneira muito mais fácil, né? Então você conecta mais fácil com esses clientes, você cria credibilidade mais fácil, você converte negócio mais fácil, você traz clientes que vão ter muito mais aderência com o teu negócio e que também vão ficar, né? Então essa talvez seja a grande mudança, né? De ao começar de novo, de buscar mais clareza e estressar mais esse entendimento de, puta, onde é que a gente já tem ou pode ter algo que é único, que é diferenciado, que é melhor do que está disponível para esses clientes que a gente está buscando. E você sentiu muita diferença em ser um co-founder agora e ter entrado como founding team lá atrás no Pipefy? Cara, nesse começo de jornada não, assim, acho que no começo do Pipefy, cara, a gente era todo um grande time remando junto ali, sabe? Muito parecido com agora, assim, no sentido de... a gente, no começo da jornada do Pipefy, morava na mesma casa de São Francisco, todo mundo junto. Então, assim, era uma imersão 24/7, todo mundo trabalhando junto, né? E agora é uma dinâmica parecida, né? Óbvio, cara, com mais maturidade e tal, mas é uma dinâmica parecida de um time enxuto, com gás, com energia, querendo andar rápido, né? E querendo fazer as coisas acontecerem, né? Então... E eu li um material seu que saiu nesses últimos dias, acho que na Latitude, do blog dos caras lá, você falou alguma coisa, e me chamou a atenção aquele framework que você comentou de essa saída de vender para amigos e conhecidos e vender para os desconhecidos, né? Você não conhece ninguém, talvez, né, agora no negócio novo que você está, porque, né, são coisas diferentes. Não acredito que o ICP, o cliente ideal, seja o mesmo, o seu contato talvez não seja o mesmo. Como é que está sendo você ter que botar em prática exatamente isso, que é o que você falou ali, talvez seja um pouco diferente dos seus últimos anos de Pipefy, que a coisa já estava um pouco andando, Sim. né? Cara, esse começo de jornada, principalmente num mercado que você não entende nada, né, é um desafio, né, e assim, você tem que estar disposto a, né, sair ali do ambiente que você já domina, né, e que a empresa já tem tração, para você virar um amador total de novo, né? Seja numa área que você não conhece, seja um negócio que está começando e tudo mais. Então, eu acho que esse começo do processo é interessante, assim, porque primeiro, você também não tem tanto contato, eu pelo menos não tinha tanto relacionamento para essa área, pessoas na área fiscal, empresa, cara, não conheço essa turma, né? Sim. Ao mesmo tempo, tem um lado muito legal dessa história, que é a analogia que eu fiz no começo de jornada, assim, você perde um pouco da tua intuição, né, de várias coisas, né? Então a intuição de, quando eu falava de Pipefy, de saber exatamente quem que é esse cara, por que que ele pode usar, como falar das dores, você perde um pouco isso, né? Quando eu estou falando com um mundo totalmente novo. Ao mesmo tempo você reforça outros sentidos. Então eu brincava um pouco com a analogia de uma pessoa que perde a visão, por exemplo, que potencializa outros sentidos, né? De audição e tudo mais. Então quando eu caía numa conversa com um cara, por exemplo, né, nesse começo de jornada da Camu e alguém da área fiscal, cara, tecnicamente eu entendia muito pouco às vezes o que esse cara estava falando. Ao mesmo tempo você potencializa outro lado dos sentidos, que é, cara, quais são as dores desse cara? Por que que isso impacta o negócio dele? Qual seria o cenário ideal? Né? Por que que isso aqui é relevante para ele? Então eu estava muito antenado em tentar entender isso. Por mais que ele falasse que XYZ era um problema, por que que isso é um problema? Por que que você não consegue resolver isso hoje, né? Então,
Foi legal esse começo de jornada, porque você também, por não ter filtro nenhum, estava muito focado em tentar, cara, por que isso importa? Por que isso move o ponteiro? Se isso fosse resolvido, como é que isso geraria impacto de negócio para esse cara, né? Então, poder abordar isso com essas lentes também foi muito legal, né? E aí tem o tema de, cara, é legal quando você tem um contato, um amigo, né, para começar, é bom, mas no fim o que você quer é, cara, às vezes ter esse conhecido, às vezes para ajudar a construir a solução com ele, para ter uma porta facilitada para você começar a construir um case de sucesso, mas o que importa de verdade é a tua capacidade de ir para o mercado para pessoas que você não conhece, né? Porque é isso que vai te fazer escalar, né? Você não vai conseguir escalar numa base de relacionamentos que você tenha. Isso pode te ajudar para gerar uma primeira atração, para construir um primeiro caso, para construir a solução em cima de um caso real. Mas a realidade é que você vai ter que se expor aí para desconhecidos e conseguir articular valor e ver se essas pessoas se motivam a avançar de alguma forma, né? Porque é isso que vai depender, a capacidade de crescer o negócio vai depender disso, né? Engajar com pessoas que nunca ouviram falar de você, que não sabem quem você é, com as quais você não necessariamente já tem uma credibilidade prévia, mas você vai articular uma dor de negócio tão relevante que a pessoa fala, não, eu tenho esse problema, eu preciso resolver esse problema e a forma como você está descrevendo que você resolve melhor me interessa, e eu gostaria de explorar. Então, no fim, virou uma busca meio incessante por isso, né? De, cara, legal, como é que eu consigo, sem saber dessa área, articular esses pontos, né? E ter clareza aí no detalhe, entender por que é um problema, né? E agora é legal, porque agora depois de 6 meses ali, eu começo uma conversa, descrevo os problemas e às vezes eu já escuto, pô, você está descrevendo todas as dores que eu tenho. Então eu falo, pô, legal, acho que eu pelo menos consegui, primeiro degrauzinho eu já avancei. Né? Sim, que vem da construção do awareness, da confiança, do cara saber, e aí ele, opa, não tô falando com um completo idiota. Então, esse cara, né? Tipo, ele entende os meus problemas para começar, né? Ele sabe os problemas que eu tenho e o que ele tá falando faz sentido. Né? E é engraçado porque você vai falando e a cabeça vai abrindo, né? Porque nós, quando a gente entra em uma empresa, a nossa solução é ajudar a construir aquela fábrica de receita daquele cara que está, às vezes, dependente do dono, do fundador, que não aguenta mais, que está cansado ou que está vendo muita oportunidade de negócio ficando na mesa, não tem pessoas no time. Então um cenário que se repete aos montes, né? Sim. E aí fala-se muito sobre as habilidades de venda. Mas o que é muito curioso as habilidades que você está usando agora não necessariamente são habilidades de venda. Elas são, sei lá, habilidades humanas, habilidades de construção, de escuta. Então, parecem habilidades que não é aquela coisa do vendedor que, beleza, vamos fechar e tal. Não tem nada a ver com isso, né? Exato, cara. Assim, no fim, o que eu acho que... quando a gente pensa em venda, como é que eu gosto de pensar? Assim, venda é a tua capacidade de ajudar a pessoa do outro lado cara, a entender como é que você pode ajudar ela a ir para um estado melhor do negócio dela, né? Assim, no sentido de qual que é o teu cenário atual, por que esse cenário atual é um problema, quais as consequências desse teu cenário atual, né? Por que ele é um cenário negativo, por que isso impacta o teu negócio e, cara, qual é o cenário desejado de futuro e por que esse cenário desejado ele é melhor para tua empresa. Você vai ganhar mais dinheiro, você vai diminuir risco, você vai economizar dinheiro e articular esse delta, né, que a gente fala. Tinha um trabalho que a gente fez lá no Pipefy que era muito legal, que era o No Delta, No Deal, né? Se eu não consigo articular o delta do teu cenário atual para o teu cenário futuro e a diferença entre eles e por que isso importa, não vai comprar. Não tem um negócio, né? Então acho que venda é muito isso, eu conseguir entender o cenário do cara, por que isso importa, por que o cenário futuro é relevante para ele, por que isso, mais do que, eu brincava muito com o cenário do Pipefy lá, a solução é mais customizável, ninguém quer comprar nada porque é mais customizável. O fato de ser customizável te permite o quê? Me permite que as áreas de negócio construam sozinhas, mais rápido, sem depender da área de tecnologia, ou com apoio da área de tecnologia. Legal, eu tô entendendo, então por que isso move ponteiro para você, né? E depois de articular esse delta e o cenário futuro, legal, agora deixa eu te contar por que eu posso te ajudar a chegar lá e por que eu faço isso melhor, né, do que as outras opções. Então eu acho que venda é muito isso, né? É a tua capacidade de genuinamente entender as dores desse cara, entender para onde ele quer ir e mais por que isso importa e, cara, conseguir articular de forma estruturada, por que esse cenário futuro, né, você pode levar ele para esse cenário futuro. E naturalmente há envelopamentos diferentes, daí estamos falando de pricing, né, e oferta, aí canais de venda, então existe toda uma estruturação, né, pelo que eu estou ouvindo você falar, clareza de quem é o cara ideal, né,
primeiro de tudo. Depois, por que você vai comprar de mim e não vai comprar de outro? Né? Ou como eu resolvo sua dor, onde está o delta para formar o deal, né? E aí sim os canais que você naturalmente pode ir testando, esse vai fazer meu sentido, esse não vai, o meu é mais high touch, low touch, eu vou fazer via tráfego pago ou não, enfim, as estratégias são as mais variadas, né? Mas acho que eu, ouvindo você falar, colocaria nesses 3 pontos, não sei se você concorda, esse é o primeiro. Sim. E segundo que isso vem muito de um vídeo de 40 anos atrás do Jobs, no lançamento da Next, né? Não sei se você já viu esse vídeo. Não lembro. Bom demais, nossa, é muito bom, até tentar colocar nos comentários depois para a turma poder ter acesso, mas naquela época em que ele foi chutado da própria empresa, né, que rolou um negócio assim, nos começos dos anos 90, acho, uma coisa assim, ele fundou a Next, né, que depois acabou virando a base do sistema operacional do iOS, que está nos Macintosh, por aí vai. Ele foi aceito depois, na verdade levantaram a mão e falaram, precisamos que você volte, porque a capacidade criativa da empresa foi pro buraco da Apple. Eu volto se trocar todo o conselho. Os caras, pô, os acionistas são, né, os conselheiros são acionistas, dá para tirar os caras. No fim das contas, aceitaram, né? Ele voltou e nesse intervalo que ele criou a Next, que acabou virando uma vantagem competitiva para a Apple, ele tinha feito esse vídeo em que como se fosse um memorando interno, assim, de 9 minutos para os funcionários da Next, dizendo, é assim que a gente vai atacar o mercado de computadores. Aqui estão as oportunidades, esse é o gap, alguns querem performance, outros querem design, a gente vai achar o meio do caminho e vai oferecer um negócio matador pra galera. 40 anos, cara. Caramba. E assim, né, você foi falando e é exatamente o que o cara fala há 40 anos atrás. Muito maluco. Então, que massa. Vem muito nessa conexão. O que você enxerga de próximos passos para a Camu? Assim, vocês naturalmente estão no começo. Onde vocês querem chegar? O que os fundadores comentam? Quais são as ideias, né, para vocês de futuro? Sim, boa. Cara, eu vou falar assim, acho que a gente tá entrando num meio ali que tem muita oportunidade, né? E dá para gerar muito impacto, cara, com o uso de IA, de criar sistemas operacionais ali que estão baseados no uso de inteligência artificial, seja para a área fiscal, seja para áreas em volta desse caso todo da área fiscal. Então a gente tem um monte de ideia grande de futuro, assim, do que a gente pode fazer. Mas acho que no próximo passo, claro, cara, né, acho que é aquele mix de ter confiança que a gente pode construir algo relevante, porque tem um time muito legal, ao mesmo tempo ter humildade de saber que a gente tá só começando, né? Então, assim, próximo passo a gente quer escolher um nicho, um foco e dominar um primeiro segmento. Legal. Né? Então, a gente escolheu uma porta de entrada bem específica, que a gente acha que tem uma oportunidade, que é um grupo de empresas que operam em uma versão de um RP muito específico, que mesmo assim é um universo relativamente grande no Brasil, mas que tem as suas características e semelhanças. E por ser algo muito focado, específico, nos dá a oportunidade de construir algo extremamente contextual para esse grupo, que tem dores muito parecidas. Então quando a gente pensa assim, próximos passos, e aí por mais que tenha muita oportunidade pipocando e clientes potenciais em outros RPs, cara, é muito fácil nesse começo de você se distrair, né? E tentar fazer tudo ao mesmo tempo. E a verdade é que, cara, é impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Quando você é grande é impossível, quando você é pequeno é mais difícil ainda, porque você tem recurso escasso. Então nosso foco de curtíssimo prazo é pegar esse perfil de cliente ideal que a gente definiu e, cara, nos próximos 12, 18 meses, absolutamente dominar esse espaço, né? Ou criar uma oferta, um produto para esse grupo que é visto, reconhecido como, pô, isso aqui é a melhor alternativa que existe. Então o foco agora é construir junto com esses clientes, né? Em geral, a gente fala que isso até é uma pegada legal, assim, desse começo de jornada de Camu. A gente nem definiu uma meta financeira pra gente, pra esse ano, né? E até pode ser meio contraintuitivo, assim, né? Mas, cara, startup, né? Autocrescimento, né? Caras não estão nem se propondo uma meta de receita. Porque no curto prazo, a meta que a gente se propôs cara, a gente quer ter um número X de clientes que estão completamente delighted com a solução, né? Com NPS altíssimo e tudo mais. Então, mais do que nesse momento a receita, a gente quer garantir que esses primeiros 15, 20 clientes, cara, a gente está gerando muito impacto de negócio e que o feedback deles é extremamente positivo. Isso feito, beleza, a gente já tem ideias de como é que a gente pode ir para o mercado, como é que pode acelerar, mas não antes da gente garantir
que os primeiros clientes estão mega satisfeitos, né? Acho que essa é a prioridade máxima agora. E a sua métrica de mensuração, KPIs, o que você está levando em consideração? NPS, CSAT, o que está rolando? A gente está olhando para algumas métricas lá dentro de casa, então a gente discutiu o NPS, o time de produto trouxe algumas outras métricas ali mais modernas de como olhar isso. Então a gente ainda está refinando exatamente como é que a gente vai fazer essa medição no final do ano, mas no fim a essência, e como hoje a gente ainda está muito próximo desses clientes, Sim. né, cara, a gente está trabalhando lá com uma dezena de clientes, ali um pouco abaixo, vai terminar agora o ano com entre 10 e 15 clientes, né, cara, a gente está em contato com eles basicamente todos os dias, né, então a gente está semanalmente perguntando, cara, isso aqui está mudando tua vida, né, isso aqui é uma forma muito melhor de operar do que você operava antes, né, então tem o tema das métricas, que a gente está vendo qual que é melhor para chegar nessa conclusão, mas no fim o que mais valioso é, cara, esse contato direto ali com os usuários, com os champions, as métricas de negócio que a gente tem medido do lado deles, né? Então, tipo, a gente tem algumas métricas que a gente ajuda a mapear de impactos do negócio. Então, pra gente, a essência é essa, né? A gente está gerando o impacto que a gente espera e como é que está sendo o feedback desse pessoal. Assim, isso acaba sendo a prioridade no começo, né? E isso é curioso porque, como as coisas são muito ágeis, especialmente numa empresa com esse tamanho, né, com essa ambição, e enfim, com as cabeças diferentes que vocês chegam agora, os 3 para montar, né? O que você... Lá, é claro que é muito curto, são períodos curtos de iteração, mas eu acho que a velocidade do negócio já dá essa resposta. O que você imaginava lá em fevereiro que já é diferente agora? Cara, lá em fevereiro a gente nem tinha ainda essa clareza toda de quem que era esse perfil desse segmento ideal, e a gente nem tinha tanta clareza de, cara, como que a gente vai pro mercado. Então, assim, em 5, 6 meses, a gente já conseguiu dissipar muito a neblina de validar um ICP onde a gente entende que a gente tem algo, por mais que inicial, melhor, superior, né? Validar uma forma de, pô, legal, isso aqui construído com esses primeiros clientes, como é que a gente pode ir para o mercado e como é que a gente pode acelerar, né? E também clareza de, puta, por que isso aqui gera impacto de negócio para esses caras. Então, essas coisas, em fevereiro, a gente evoluiu muito nesse entendimento e nessa clareza. Talvez essa tenha sido a grande diferença, sabe? E foi rápido, né? E foi rápido, né? A gente, né, eu acho que conseguiu, e assim, também tem uma diferença gigante de você estar procurando por isso, proativamente. Porque é comum você estar no dia a dia, executando e tentando vender e fazendo, mas se você não acha o que você não está procurando. Perfeito. Né? Se você não estiver proativamente tentando buscar e refinar essa clareza, às vezes essas coisas estão passando à tua frente, né? E você não está vendo, ou você não está conseguindo interpretar isso da forma correta. Então acho que foi um processo rápido, acho que também rápido porque a gente estava conscientemente buscando essas respostas, assim, sabe, desde o começo, né? E aí a gente deu sorte, talvez, de algumas das primeiras hipóteses ali que a gente foi validar, né? Falou, acho que isso aqui parece ser um bom ICP, vamos falar com 30 empresas como essa e ver o que acontece, né? E a gente daí teve um sinal claro de métricas quantitativas, mas de insights, feedbacks qualitativos, de opa, cara, acho que achamos alguma coisa aqui, né? Então acho que essa foi a principal evolução. E aí aprofundando, melhorando pro cara, perguntando se ele tá feliz, aquela coisa que volta no que você falou antes. É, né? Isso, construindo para esses caras, com esses caras, e muito foco, sabe? Cara, a gente disse não para várias empresas que queriam avançar com a gente. Porque no começo também, você pensa, caraca, meio loucura, né? Cara, não tem nada. Tinha um cliente e a gente tinha dito mais não do que tinha de cliente. Tinha negado algumas empresas. Que agonia, né, cara? Teve inclusive um caso ali de um produto que, esse foi até um pouquinho antes de eu chegar no barco, mas, cara, já mostra assim a forma de pensar do time, de um produto que tinha surgido uma oportunidade, uma dor, a gente optou por fazer, o cliente pagou, a gente falou, cara, quer saber? Gastar tempo aqui não vai ser o melhor caminho, a gente vai poder construir uma coisa melhor. Cara, volta pro cliente, devolve o dinheiro, fala, cara, a gente não vai ser o melhor parceiro para você agora. Que legal, cara. Né? E também de dizer não para logos muito legais, assim, você fala, caraca, vocês não tem nada, e de repente a oportunidade de trabalhar com essa empresa, no fim falou, cara, essa é uma empresa gigante, que vai ter uma demanda mega complexa e específica, o tempo de atender esses caras vai tomar toda a nossa capacidade de desenvolvimento, se eu usar esse mesmo tempo para Delight, um grupo bem menor, cara, ao mesmo tempo eu vou entregar muito mais coisas que vai gerar muito mais impacto para esses caras. Sim. Né?
Então a gente fez algumas decisões boas assim no processo, que foram difíceis no começo, mas rapidamente começaram a se pagar assim, na nossa capacidade de começar a gerar um pouco mais de tração num nicho muito específico, né? E até indo até para uma parte final já da nossa conversa, fala-se muito sobre inteligência artificial, futuro e tudo mais. E você está criando um negócio com base na inteligência artificial. O que você já sente que vai mudar, não necessariamente nas nossas rotinas, mas nesses medos que as pessoas têm, vou ser substituído, né? Enfim, vagas vão deixar de ser criadas ou vão deixar de existir. O que você sente como uma pessoa que constrói esse movimento do avanço da inteligência artificial? O que você sente que vai ser ou está sendo o futuro que na verdade a gente já está construindo e está vivendo, né? Sim. Cara, o que eu acho, assim, o que eu tô vendo, né? Acho que obviamente a dinâmica de trabalho vai mudar, né? Tem muito essa discussão, né? Você não vai ser substituído por uma IA, você vai ser substituído por alguém que usa IA, aquela história toda que falam bastante. Eu acho que eu gosto de olhar um pouco da outra ótica, assim, óbvio que tem algumas tarefas de menor valor agregado que vão ser substituídas, né, cara? Tem coisas que uma IA faz melhor do que uma pessoa, né? Tarefas mais simples, assim. Mas eu acho que isso não é o grosso, assim. Agora tem um outro conceito que eu não conhecia e que eu aprendi com o time aqui de engenharia da Camu, que eu acho que se aplica bem, tem um conceito que é o 10x Engineer, né, cara, que é conceito que eles falam de, o cara é um engenheiro 10x, né, que, é muito mais produtivo do que a média, né, porque o cara sabe quais são as alavancas, os levers, aonde focar a energia, executa de forma rápida, de forma super ágil. E esse conceito do 10x Engineer, cara, eu fiquei pensando nesse negócio, acho que aí tem um tema legal com o IA, que é, na verdade, cara, a capacidade de você... E aí, isso brinca um pouco com o que a gente está querendo construir para o lado de techs, que a gente tem que falar, cara, na verdade o que a gente quer empoderar é o 10x Head of Techs lá, o líder de techs, mas acho que isso se aplica para vários times, que é como é que você consegue drasticamente potencializar o teu trabalho, né? E fazer muito mais com o mesmo recurso ou com menos recurso, mais rápido, com mais qualidade, né? Eu acho que essa vai ser a grande mudança, né? Então você vai poder entregar muito mais, vai poder fazer muito mais. Acho que isso, cara, todo mundo já está vendo, né? A capacidade de forma rápida de você produzir alguma coisa, ou produzir um conteúdo, ou revisar alguma coisa, né? Ou de você aprender sobre um tema, ou de você ter novos insights. Então eu acho que a oportunidade está muito nisso, assim. Eu acho que com exceção de coisas de muito baixo valor agregado, tarefas muito simples, eu não vejo assim as pessoas sendo substituídas em massa pela IA, mas eu vejo uma oportunidade muito única de quem, cara, se adiantar e andar à frente de ser um 10x professional na sua área, independente de qual seja. Seja porque você está aprendendo mais e mais rápido, seja porque você está executando mais e mais rápido, está entregando mais, né, e está usando tecnologia a seu favor, né? Um pouco de como eu penso, imagino isso. Cara, maravilha. Acho que passou voando aqui, né? Quase meia hora de conversa e num alto nível. Acho que respostas nada diferentes do que a gente esperava, né? Quando conversa com você, porque é um cara que abre muito a cabeça, que realmente tem a humildade para ser, né, como tem um cliente nosso que sempre fala, eu tenho interesse de ser o mais burro da mesa, né? Sim. Quando você chega para trabalhar com techs, né, com os caras que não necessariamente você conhece, para construir um negócio do zero, você precisa muito, é fundamental ser o mais burro da mesa, né, cara? E acho que você transita com muita facilidade nisso, né? E acho que esse é o grande segredo, assim, quando você está vivendo uma era de incertezas, de inteligência artificial que você não sabe o que vai fazer, de trabalhar com fiscal no Brasil, que a gente sabe que é uma zona, né? Ou seja, a oportunidade é monstruosa. Então acho que esse é o grande ponto, assim, que meu interesse era provocar para que você falasse, nos ensinasse aqui, e correlacionando com vendas, que no fim das contas vira um anexo da mentalidade, né? Acho que é isso que eu venho refletindo, assim. Sim. Legal, interessante, estamos falando de vendas, mas se você não tiver a mentalidade correta para trabalhar com isso, aí a venda ela não vai dar certo de jeito nenhum, né? É isso, cara, acho que ter a cabeça aberta, né, para aprender, eu acho que tem valor demais, né? Então você tá, cara, se expondo, né, ao incerto, abrir a cabeça, vender, aprender rápido, e acho que vender é parte desse processo de você, como eu falei, assim, a humildade para escutar e entender o lado do outro, né? E aí você conseguir articular. Tipo, a gente brinca aqui nesse formato, essa metodologia ali, 70% do tempo você está só entendendo a realidade do cara, por que ela importa e como é que ela pode ser melhor, por que aquilo é relevante. Depois, cara, que você gastou 70%, 80% do tempo nisso, você vai gastar os últimos 20% falando, cara, legal,
Então deixa eu entender como é que eu posso te ajudar a chegar lá e por que eu posso fazer isso melhor, né, do que outras pessoas. Isso é só o final da história, né? O resto é tudo sobre o outro lado. Massa, né? cara. Puta, obrigado, velho. Valeu, Sucesso, cara. Obrigado por tudo sempre. Foi nota 1000. Prazerzaço estar junto. Vai dar tudo certo lá na Camu, velho. Vamos que vamos pra cima. Vai ser Falou. uma aventura boa.